O assunto do quadro em discussão de hoje é um tema importante para a pecuária, a desmama dos bezerros. Para falar sobre este importante assunto para a pecuária, a Urufino em Campo recebe o diretor técnico de bovinos da Urufino, Marcos Zende. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Gustavo. Marcos, vamos começar falando sobre o manejo correto da desmama. Como deve ser? Gustavo, o momento da desmama é um momento de muito estresse para o bezerro. O bezerro, o bovino em geral, ele tem um comportamento gregário, ou seja, ele vive em grupo e naquele momento, quando ele está com a sua mãe, dos 2, 3 primeiros meses, o leite realmente é importante para a alimentação desse bezerro. Depois, com 4, 5, 6, 7, 8 meses, que é em média quando o bezerro é desmamado, o leite já não tem mais importância alimentar para o bezerro. Porém, ele confere segurança, conforto e diminuição do estresse para esse animal. Quando nós interrompemos esse laço entre a mãe, o bezerro, e as outras mães, os outros bezerros, aquele grupo que existia, de qualquer maneira, por mais tênue, por mais cuidadoso que seja, há um estresse dos animais. Então, quando nós provocamos o estresse nos animais, é muito comum que se diminua a imunidade dos animais, ou seja, a gente deixa os animais mais sujeitos a quaisquer tipos de infecções, tanto bacterianas, quanto virais, como também verminóticas. Então o animal ele pode desenvolver uma doença e pode desenvolver uma parasitose severa que pode levar ele à morte ou uma diminuição muito grave de peso. Existe algum período exato ou ideal para ocorrer a desmama? Existem períodos em que se convencionou fazer a desmama por questões econômicas, sanitárias, no Brasil e no mundo todo. Aqui nós convencionamos desmamar os animais aproximadamente aos 8 meses de vida, que é quando os bovinos de corte, Nelore, têm algo em torno de 180 a 200 quilos de peso, em média, dependendo do manejo, se trabalha com creep feeding, que é um arraçoamento desses bezerros, enquanto ele está com a mãe, que permite que o bezerro entre na casinha, mas a mãe não entra, tem uma vara que limita pela altura a entrada da vaca. Então, somente o bezerro entra, ele ingere ração com um pouco de leite, com nutrientes, com alguns atrativos. Então, a gente acaba desmamando um bezerro mais pesado, com 220, 230 quilos até. Então, a época correta, 8 meses, quando se fecha com frigoríficos para super precoces, estende-se um pouco mais essa desmama para 10 meses, para ter um bezerro mais pesado e já sair diretamente da desmama para a terminação. Mas isso varia conforme o mercado, o padrão brasileiro mesmo, 180, 200 quilos, aproximadamente aos 8 meses de vida. E para o gado de leite, é mais ou menos essas mesmas instruções que se devem ter? Gustavo, são os mesmos cuidados, mas no gado de leite, na grande parte dos produtores brasileiros, o bezerro não é desmamado com 8 meses, ele é desmamado imediatamente ao mamar o primeiro colostro. Então, em gado de leite especializado, o bezerro nasce, mama o primeiro colostro, que é fundamental para a vida do bezerro, e pronto, já é apartado. Para quem leva o bezerro, que a gente chama de vaca com bezerro ao pé, no gado de leite, ele vai fazer a desmama desse bezerro, aí já com 6, um pouco mais cedo, um pouco antes dos 8 meses, a partir dos 6 meses. Porém, na pecuária leiteira especializada, ele é apartado imediatamente ao nascimento. Mas os cuidados com o bezerro devem ser iguais, você deve ter cuidado no dia a dia para o bezerro não sofrer. Na desmama, primeiro ponto, a desmama ela tem que ser feita de maneira muito cuidadosa e cautelosa. Vamos pensar no gado de corte inicialmente. Eu trago os animais de maneira cautelosa, cuidadosa, no ritmo dos animais, obedecendo o manejo racional que a gente já conversou aqui sobre ele. Trazendo os animais para o piquete, aparta-se vacas de um lado, bezerros de outro, já aproveito o manejo, desvermino essas vacas com um bom vermífugo, um Master LP, uma boa opção. E os bezerros eu tenho que escolher um vermífugo de longa ação. Mas muito longa ação e de preferência a liberação programada. Por quê? Esses bezerros eles não vão ficar 15 dias somente em estresse, como eu comentei contigo. Alguns bezerros não ficarão em estresse, mas alguns bezerros ficarão em estresse 30, 60, até 90 dias. Então eu preciso proteger esses animais contra as parasitoses por mais que 90 dias. E aí nós fazemos a aplicação do Master LP, que é um produto 4% de liberação programada que protege os bovinos de vermes internos por até 120 dias.
Um outro cuidado que eu preciso ter, como eu tenho essa possibilidade de baixa do sistema imune, é proteger ele contra as clostridioses, que são as manqueiras, mal de ano, popularmente conhecido no campo. Então a gente precisa vacinar com uma vacina anticlostridial, que é, no caso, a Orovac Clostridium. Então eu trago os bezerros para o curral com cuidado, aplico o Master LP nos bezerros e nas vacas, aplico o Orovac Clostridium nos bezerros e possivelmente, se houver a possibilidade, também nas vacas, para que ela transmita imunidade para os próximos bezerros, e devolvo esses animais para o pasto. Sempre um pasto de qualidade, distante dessas vacas e com o cuidado de ser uma cerca, de terem cercas boas, porque os bezerros, se ouvirem as vacas, a mãe chama o bezerro, ela berra de um lado, o bezerro chama a mãe, berra de outro. Então, se for muito próximo e a cerca não for boa, o bezerro passa. E ainda há a possibilidade de ele ficar enroscado na cerca. Então, você acaba perdendo o bezerro, perdendo cerca, tendo problemas bastante graves com o manejo. Então, esses são pontos importantes. Um mês depois desse manejo inicial ter sido feito, você traz esses bezerros somente para o curral e refaz uma dose de Orovac Clostridium, da vacina anticlostridial, para que você possa promover uma proteção para o resto da vida desse bezerro. Para a gente concluir agora, Marcos, com todos esses cuidados, né, sejam os cuidados sanitários, de manejo, né, durante a desmama, o que isso gera lá na frente para a fazenda, para o rebanho das propriedades? Gustavo, os melhores bezerros nascidos numa propriedade, historicamente, o melhor peso de nascimento de bezerros, ele acontece com os bezerros que nascem entre agosto e setembro. Esses bezerros serão desmamados agora aproximadamente entre maio e junho. Então é tudo favorável, ele nasce numa época boa e ele é desmamado numa época boa. Eu fazendo isso, a FIV, a TE, a IATF, elas favorecem muito isso, principalmente a IATF, que é a inseminação em tempo fixo, favorece tudo isso. Então eu estou permitindo que o bezerro nasça numa época boa e seja desmamado em lotes homogêneos numa época boa. Eu fazendo o manejo correto, eu perco menos bezerros e perco menos quilos de bezerro por conta do estresse. No final de um período, quando eu for entregar esse produto ou para um confinamento ou para um terminador a pasto, eu vou estar entregando um produto com mais peso, vou estar recebendo mais por isso e, principalmente, não estarei perdendo com bezerros que morrem por conta de clostridiose, por conta de parasitoses internas, que são as verminoses, ou por conta de manejos incorretos, que quando acontece, infelizmente ainda é comum, eu tenho bezerros com perna quebrada, eu tenho bezerros lesionados, o que deve ser evitado a todo custo, porque além de ser cruel com os animais, é prejuízo no bolso do pecuarista. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. Marcos Rezende, diretor técnico de bovinos da Ouro Fino. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Até a próxima. Ouro Fino em Campo fica por aqui. Para você rever entrevistas como esta e outras reportagens, acesse os nossos sites canalourofino.com, youtube.com/ourofinoagronegócio. Ouro Fino, a empresa das melhores soluções para o agronegócio.